Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um barradinho natalino bem suave. E a palavra de hoje é do Salmo capítulo 32, versículo 10. Diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aqui nós temos o risco do babadinho. Eu fiz assim bem pequenininho, bem estreitinho dessa vez. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar preenchendo. Você viu que esse meu pano aqui ele é Maber. Eu já tenho bainha. Você pode fazer em qualquer pano, tá? Não tô fazendo propaganda do pano, é que muita gente me pergunta. Então, eu vou preencher essa parte aqui de baixo com o azul inverno, que é uma das cores que eu usei na paisagem. Olha a paisagem. Essa paisagem é a aula número 474. Eu vou aproveitar o pano para fazer o barradinho e mostrar para vocês. Eu vou preencher aqui, ó, toda essa área aqui para baixo com esse azul. Você viu que a minha tinta, ela tá um pouquinho dura. Se eu preencher dessa forma, primeiro que eu vou gastar muita tinta. Segundo, que vai ficar duro aqui o barrado, porque a tinta tá dura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no pratinho. Uma, duas, três. Na verdade, eu coloquei a tampinha toda. E eu vou colocar um pouquinho de água. Ó, dei um jato de água. Eu vou diluir. Olha, tá bem mais molinho. Aí você tem que passar a tinta e ela não pode crescer. Esse é o ponto certo da tinta. E agora eu vou preencher o meu e já mostro para você para darmos continuidade. Olha só, preenchi tudo. Eu usei um pincel número 6 para fazer isso. Enquanto seca um pouquinho aqui, eu vou usar essa mesma tinta para preencher aqueles coraçõezinhos que eu tenho ali em cima. Ó, vou usar o pincel número 6 também. Você, se quiser, pode trocar por o número 2, o número 4. Eu vou colocar aqui em cima o azul inverno também. Olha só, já preenchi os corações. Agora você vai pegar um pincel 0, a tinta branca. Você vai carregar esse pincel de tinta e você vai fazer um contorno aqui no coração. Esse contorno não é muito fininho, tá? Pode ficar mais grossinho. Ele vai simular o bordado. Então, você vai fazer isso em todos os corações e aqui embaixo, que agora já secou um pouquinho, vou começar aqui, bem no cantinho. Olha, um risquinho. Aí, você vem fazendo paralelo. O pincel tá bem carregadinho de tinta. O risquinho não vai ficar tão fino. Às vezes, é preciso ir acompanhando com uma régua para você não entortar. Aí, você pode vir trazendo, não passar, eu não gosto de passar o pincel aqui, porque nunca sai certo. Eu gosto de fazer aqui, ó, você vem acompanhando, tá vendo? Aí, você chega pra cá, você põe mais um, aí você chega mais um pouquinho. Assim, se você entortar a régua, você vai entortar a linha também. Então, mantenha a régua sempre na mesma posição. Se você vier fazendo assim, com bastante delicadeza, vai chegar no final, vai ficar bem certinho, vai ficar bem parelho
e vai ficar bem bonito. Existe molde vazado, que você pode colocar aqui também, que vai dar um efeito bonito. Eu gosto de ensinar tudo sem usar o molde vazado, porque há pessoas que não têm acesso a isso. Então, eu gosto que a minha aula seja completa. Qualquer pessoa pode fazer, tendo ou não acesso a moldes. Então, eu vou terminar aqui o meu, aí eu vou mostrar para você para a gente prosseguir. Quando você vai fazer esse riscadinho, às vezes acontece isso aqui, ó. Tinha uma costura e o pincel esbarrou e ficou mais gordinho branco. Então, você espera secar, aí você vem com um pouquinho do azul. Olha só. Conserta. Agora, eu vou preencher essa área aqui toda com azul hortênsia. E eu vou diluir um pouquinho esse azul hortênsia, só para não ficar a tinta muito dura. Eu vou colocar agora direto do pote. Ó, esse tanto aqui eu acho que dá. Não chega a ser meio pote, tá? Eu vou colocar água para deixar mais diluidinho. Eu vou misturar, tô usando um pincel número 12 com cerda grande, porque a área é extensa. Para preencher fica mais fácil. Acho que posso pôr um pouquinho mais de água, ainda tá meio duro. É aquilo que eu disse, você vai colocando de pouquinho em pouquinho, até você perceber que tá bem fluido, bem molinho. Aí você faz o teste, você pega um pouquinho e passa assim, ó. Ele não pode escorrer, a tinta não pode avançar, ela tem que fazer a linha. Aí tá bom. Se ainda tiver duro, você põe mais um pouquinho de água, senão você já pode começar a preencher. Aqui eu repeti, eu fiz um bloco aqui, ó, no meio. Aí eu tenho um ao contrário, aí eu fiz mais um bloco que pegou só a metade e pro outro lado também. Eu vou fazer eu vou preencher esses dois e vou fazer um deles mostrando pra você como que é. Eu preenchi um pouquinho mais que a metade. Você viu que aqui em cima eu não cheguei na borda, porque eu tava usando o pincel grande. Agora eu vou usar o azul inverno para fazer a sombra. E eu vou começar bem nesse daqui, que ficou ao contrário. Ele tá por baixo dos dois lados. Eu vou colocar aqui em cima, fazendo bem bonitinho aquelas curvinhas. Pouquinha tinta, tá vendo? Aqui eu tenho uma linha. E essa linha eu vou trazer a tinta até embaixo. Aqui, ó, essa linha. O risco do carbono fica aparecendo perfeitamente. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Isso porque essa é aquela dobra que fica pra dentro. Eu vou limpar o meu pincel aqui. Eu vou fazer, não vou fazer riscado. Eu vou fazer bem certinho aquela sombra que vai sumindo. Aqui, ó, essa linha ela vem, ela faz a curvinha aqui e a gente traz a sombra também. Do lado de cá a mesma coisa. Aqui, para esse lado, eu trabalho com pincel assim. Eu tenho tinta só aqui no cantinho. Agora, essa tinta do cantinho, eu vou virar assim, ó. Porque eu quero que fique uma linha ali. E vou esfumaciar um pouquinho pra trás. Ó, bem nítido. Esfumaciando pra dentro. Depois, essas duas abinhas que ficaram, eu tenho aqui, ó, luz e aqui embaixo sombra.
Só um pouquinho no cantinho do pincel. Já é suficiente para marcar a sombra ali, tá? Essa parte deu. Agora, eu tenho pro lado de cá um conjunto de 3 que a gente só repete essa linha aqui. Começo lá de cima, venho descendo com a linha. Quando chega aqui, eu viro, já faço a sombra aqui da dobra. Faço bonitinho lá em cima, aquele babadinho. Com pouquinha tinta, já dou uma esfumaciadinha. Se quiser, pode pegar um pincel menor para fazer essa parte aqui. Limpo um pouquinho aqui. Não deixa aquela linha muito parada, sabe? Só uma linha que se põe e deixa. Dá uma esfumaciadinha. Isso faz ficar mais delicado. E um pouquinho aqui. Ó, aqui eu vou repetir a mesma coisa, aqui eu vou repetir a mesma coisa. Pro lado de cá, é o mesmo que esse, só que é o contrário. Porque eu tenho a luz aqui e a sombra vai ficar aqui, ó. E eu vou esfumaciar pro lado esquerdo. Aqui eu faço a sombra pro lado direito, aqui eu faço a sombra pro lado esquerdo. Faço lá em cima, sempre com pouquinha tinta, porque eu não quero uma sombra muito forte. Dou uma esfumaciadinha, desço. Quando chego aqui, eu viro, seguindo a linha, e aqui um pouquinho. Isso. Aí, eu vou repetir isso também nesse próximo. Eu vou fazer os dois de cá e vou fazer esse daqui. Olha, eu fiz esse pedaço, o resto ainda não, porque ele seca rápido e eu preciso colocar a luz, que é o branco, antes de secar. Então, eu te aconselho a fazer um pedaço, depois o outro, depois o outro. Divide em 3 partes. Continuando com o pincel 6 e o branco do jeito que tá no pote, eu vou colocar o branco, eu vou iluminar. E assim, eu também não quero deixar linha. Então, eu vou colocar o branco e vou forçando o meu pincel. Tá vendo? Olha, limpei. Ele ainda tá meio úmido. Então, quando secar, ele ainda vai escurecer um pouco. Mas eu não vou deixar linhas. Isso que eu quero mostrar pra você, tá? Olha, aqui já foi. Agora, aqui é um contraste. Eu tenho a sombra ali atrás e vou colocar a luz aqui na frente. Começo sempre nesse cantinho. Aí, eu já puxo um pouquinho pra cá e já puxo. Já ficou iluminado, mas eu vou pôr um pouquinho mais. Você não precisa necessariamente cobrir totalmente o azul hortênsia. Ele vai aparecer. Ele é bem diferente do azul inverno. Só que esse branco aqui, olha, ele vai clareando e sumindo. Aí eu vou repetindo, começando sempre na pontinha, por quê? Porque aqui é a área mais clara. Na aula passada eu fiz uma pergunta e uma porção de gente respondeu sobre a luz e a sombra. Aqui é a mesma situação. Aqui não chegue com o pincel cheio de tinta. Vai sumindo com ela, tá vendo? Você vai deixar uma linha, só que essa linha ela vai ficar bem discreta aqui. Esse do meio, eu vou fazer essa luz aqui, ó, dos dois lados. Então, eu faço primeiro aqui, cantinho. Também venho sumindo com a tinta. Aí, vou emendar, levar até em cima. Venho sumindo com esse branco. Depois, eu viro meu pincel, porque a linha tá pra lá.
Se você quiser, se tem dificuldade de fazer isso aqui, você vira teu pano. Porque eu vou repetir o mesmo movimento que eu fiz aqui, eu repito pra cá, ao contrário, né? Colocando a luz, vai sumindo. E aqui vai ficar esse escurinho aqui, ó, vai ficar azul hortênsia. Aí, aqui eu continuo fazendo desse lado, mesma coisa, e aqui é o mesmo que aquele. Eu vou pôr aqui, ó, o meu branco, e vou limpando o pincel. Você viu que fica espelhado, exatamente o contrário. Tem muita gente que tem problema com figura espelhada. Então, presta bastante atenção na hora de colocar a sombra. Porque se você acertar a sombra, necessariamente você há de acertar a luz. Porque o lugar da luz vai ser onde está o azul hortênsia puro. Nunca vai uma luz em cima de uma sombra. Então, aqui, ó, agora eu vou repetindo. Depois aqui na frente eu encontro mais um que é igual a esse. Vou trabalhar a luz do meu aqui, porque a tinta tá ficando seca e eu preciso apressar. Aqui, ó, esse último, eu finalizei colocando, ele é um pouquinho maior. Eu coloquei a luz aqui, o branco, né? E fui limpando o pincel pra fora. Então, ele pode descer até um pouco mais essa luz. Terminei o preguiado. E agora você pode conferir se tá certinho o seu, as luzes e as sombras. Eu vou esperar secar, porque eu ainda quero fazer uma luz seca. Quer dizer, eu vou colocar mais branco depois que secar. Enquanto seca aqui, eu vou pegar o meu pincel zero, o branco puro, e vou fazer esse contorno aqui de cima, cheio de babadinho. Não precisa ser muito fininho, eu uso o pincel zero só porque ele facilita, mas você até poderia fazer com um pincel maior. Depois que eu terminar isso daqui, eu vou esperar secar para mostrar para você a luz seca e o acabamento total. Olha como está ficando. Agora ele tá praticamente seco. Olha, peguei o pincel número 10, ele tá bem durinho, tá seco. A tinta, do jeito que vem no pote, vou colocar aqui no pratinho. E agora, eu vou tirar o excesso de tinta do pincel, mas vou deixar ele com um pouquinho de tinta. E vou reforçar. Não é preencher, é colocar a tinta e espalhar. Ó, aqui tá preenchido, eu tenho que tirar essa mancha, não pode ficar manchado. Isso daqui é um trabalho de paciência, mas dá um efeito muito bonito. Esse branquinho aqui, ele não vai sumir, porque o trabalho já tá seco. No entanto, eu não vou deixar manchas aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Enfim, você vai repetir aquele trabalho de luz e sombra que você já fez. Só que agora só com o branco, só com a luz. Esse trabalho vai clarear muito. Eu vou fazer todo o meu e mostro para você como ficou. Já clareei com a luz seca e agora com o pincel zero, a tinta do jeito que tá no pote, eu vou fazer o contorno. Aqui, ó, toda essa área de baixo. Eu vou fazer um contorninho. Vou fazer com o pincel zero, só que não tem que ficar muito fininho, tá? É como se fosse a costura que tem aqui. Eu tô querendo fazer aqui também, porque eu tenho coraçõezinhos lá em cima. Acho que eu vou interferir nesse meio aqui com corações também. Então, eu vou fazer assim, ó. O coração.
Não se preocupe que no seu risco vai o coração, tá? Por que que eu tô fazendo aqui, por exemplo, só a metade? Porque o pano dobrou. Então, eu vou colocar assim bem aleatório. No seu risco vai, tá? Porque aqui, ó, já fiz um menor e outros maiores. Eu vou terminar aqui e mostro pra você ele pronto. O barrado tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. É uma sugestão essas cores. Isso significa que você pode mudar as cores de acordo com o trabalho que você tem pintado lá em cima. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, e até o próximo vídeo.